Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Crislaine, eu sou profissional de educação física, formada pela Universidade de Itaúna. Eu sou mestre e doutora em Ciências do Esporte pela UFMG, docente no curso de Educação Física do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks e sou também coordenadora do Grupo de Estudos em Comportamento Motor dessa instituição, do Isabela Hendricks, e membro do Grupo de Estudos em Comportamento Motor da UFMG desde 2009. Desde 2009, então, eu estudo comportamento motor. A área do comportamento motor ela é dividida em 3 sub-áreas de estudo, que é a aprendizagem motora, o controle motor e o desenvolvimento motor. O que eu vou falar hoje está mais relacionado com a área do desenvolvimento motor, que a gente vai falar de avaliação motora na infância. O desenvolvimento motor são as mudanças, as alterações nos aspectos motores que acontecem ao longo da vida. Então, o tema que eu vou falar é a avaliação motora em uma fase da vida que é durante a infância. Falar sobre esse tema é muito importante, uma vez que dados referentes a níveis de sedentarismo, obesidade, fatores que influenciam na competência motora de crianças, têm mostrado que as crianças têm se tornado cada vez mais sedentárias, né? Crianças e adolescentes, por exemplo, no Brasil, 78% das crianças e 84% dos adolescentes são sedentários. Muitas crianças e adolescentes só têm oportunidade de acesso à prática física regular no ambiente escolar. Entretanto, outro dado mostra, dado também da Organização Mundial da Saúde, mostra que 84% das escolas brasileiras não atingem as recomendações da OMS em relação às oportunidades para acesso à prática de atividades físicas regulares, ou seja, aquelas crianças que só têm um ambiente escolar como oportunidade, como espaço para se movimentarem, uma vez que muitas moram em locais onde não há espaço, por exemplo, apartamentos pequenos ou regiões onde a rua é um ambiente de risco para se brincar, não tem quintal em casa, não tem área de lazer, então quando elas vão para a escola, elas têm uma quadra, têm um espaço para se movimentarem. A escola, 84% dessas escolas não atinge as recomendações em termos de oportunidade para a prática de atividade física, como recomendado pela OMS, né? A gente vê, acompanha isso na mídia muito frequentemente, né? Sempre tem alguma notícia que diz: olha, a educação infantil não tem mais obrigatoriedade de ofertar aulas de educação física. O ensino médio não terá mais aula de educação física. Ou, ao invés de ter 2 aulas, será 1 aula por semana. Então, isso está sendo cada vez mais restrito. Por um lado, isso abre oportunidade para um campo de atuação na educação física, que, por exemplo, os personagens kids, né, que tem cada vez mais chegado às crianças, mas infelizmente nem todas têm a possibilidade de pagar por um personal kids. Abre oportunidade também para aqueles que querem investir em negócios como escolinhas de esportes. Entretanto, mais um problema que a gente tem é que muitas crianças não têm esse acesso, né? Não tem como pagar para participar de atividades nesses ambientes. E aí esse problema começa a crescer cada vez mais. E aí, nesse sedentarismo, essa falta de acesso à prática regular de atividades físicas, tem matado muita gente, inclusive no Brasil, tem matado mais do que o cigarro, né? Às vezes a gente pensa que, e por muito tempo, o cigarro tinha sido uma das principais causas de morte, hoje ele fica atrás do sedentarismo. Isso é preocupante. 61,7% dos brasileiros tem sobrepeso e 20% tem obesidade, né? Então, olha, isso mostra, e essa relação entre sobrepeso, obesidade e sedentarismo justifica grande parte das mortes entre os brasileiros, né? 5 milhões de mortes prematuras por ano, todas associadas a esse estilo de vida hipocinético e as suas consequências, né? As doenças
coronarianas, metabólicas associadas a esse sedentarismo. E isso tem se tornado cada vez mais frequente, né? Com a pandemia nem se fale. É cada vez mais comum nós ouvirmos falar, nós vermos, nós sabermos de crianças, de adolescentes que passam o dia, horas, dia e noite em frente a telas, né? Qual que é o problema de ficar muitas horas vendo TV, muitas horas no celular, muitas horas com tablet, dentre vários outros problemas, por exemplo, problema oftalmológico. Se a gente pensar na questão motora, a gente pode dizer assim, olha, enquanto a criança está ali sentada, né, conectada à tela, ao mundo digital, ela não está se movimentando. Então, se ela não está se movimentando, ela está entrando lá naquele percentual de pessoas sedentárias. Se ela é uma pessoa sedentária, torna-se uma pessoa sedentária, e ainda associado a isso, né, é comum, e a gente está desenvolvendo uma pesquisa lá no meu grupinho de estudos, que a gente está perguntando para os pais se durante a pandemia, né, as crianças que diminuíram a sua prática de atividades físicas, juntamente com isso, elas modificaram seus hábitos alimentares. A gente viu, esses resultados estão quase prontos já, mas tudo indica que a maioria, sim, aumentou a ingestão calórica e diminuiu a qualidade dos alimentos ingeridos. Então, mais uma preocupação que a gente tem. E depois que a pandemia passar, esse público vai carecer muito os profissionais de educação física para ajudar a retomar o seu estilo de vida ativo e os seus hábitos também ativos, né? Por quê, gente? Por que que é importante essa retomada? Porque as crianças sedentárias, as crianças que se alimentam mal, têm uma grande possibilidade de se tornarem crianças obesas e, consequentemente, também adultos obesos, né? Mas o foco aqui é a infância. Qual que é o problema, né? Ou quais são os problemas de ser crianças obesas, né? De nós termos crianças obesas? Vários, né? Eu falei agora mesmo, tem relação, inclusive, com taxa de mortalidade. Mas nesse caminho, nesse percurso, né, até chegar a essa fatalidade, as crianças vão sofrer com muitos problemas de saúde. Por exemplo, apneia, problemas respiratórios, riscos de diabetes e gordura no fígado, pés chatos, né? Porque o excesso de peso pode modificar as estruturas ósseas que ainda não estão totalmente calcificadas durante o processo de crescimento físico. Lesões articulares em virtude do excesso de peso, principalmente quando associada a alguma atividade com impacto. Desvios de coluna, vamos lembrar, né, que as estruturas ósseas ainda estão em processo de maturação, portanto, não estão totalmente calcificadas, isso dá alguma flexibilidade para modificações estruturais, em termos de algo que no futuro pode trazer problemas relacionados à autoestima, podem surgir estrias em virtude do aumento, né, do tamanho, do crescimento das células gordurosas, que vai aumentar também o tecido, esticar o tecido cutâneo, problemas cardíacos e diminuição da autoestima. Além desses problemas físicos, a diminuição da autoestima, as crianças também enfrentarão cada vez mais, quanto mais sedentárias elas tiverem, vários problemas socioemocionais, né? Cada vez mais a gente vê criança com depressão, adolescentes com depressão, problemas de relacionamentos. O que está por trás disso? Vários fatores, mas sem dúvida aquelas que têm tempo excessivo de acesso a telas, pouco movimento, alimentação inadequada, são as que têm uma chance muito grande de desenvolver esse tipo de problemas, né? Inclusive, hoje já se fala em autismo provocado por tela, né? Não quer dizer que é o acesso a várias horas a TV, a tablet, a celular que vai tornar uma criança autista, obviamente que não, né? Nós sabemos que esses transtornos do neurodesenvolvimento têm uma contribuição genética, já tem ali um ambiente genético que favorece, e tem uma contribuição ambiental também. Então, interação ambiente-genética pode acabar desencadeando algo que era uma tendência.
Então, importante pensarmos nisso enquanto profissionais da área da saúde, alertarmos os pais, né? O que a gente pode fazer durante a nossa atuação para a gente alertar os pais em relação a esses problemas, né? Será que todos os pais têm acesso a esse tipo de informação? Nem sempre. Vamos pensar nos ambientes das escolas, por exemplo, nas periferias, não só também, tá, gente? Mas mesmo quando a gente pensa em classes sociais mais altas, muitos pais não vão atrás, até têm acesso, mas não vão atrás desse tipo de informação. E nós, enquanto profissionais da área da saúde, que atendemos os filhos desses pais, que somos responsáveis por eles, seja no ambiente escolar, no ambiente da escolinha de esportes, do clube, da academia Kids, do personal Kids. Importante a gente, de alguma forma, buscar alertá-los, que seja lá no nosso Instagram, colocando informações de qualidade, que seja realizando ciclo de palestras entre os pais, lives e convidando os pais, enfim. É nossa função também fazer a informação chegar, porque o tempo que a gente passa com a criança é bem inferior ao tempo que ela passa com os pais, muitas vezes, né? Nem sempre, mas tem crianças que às vezes nem veem os pais ao longo da semana. Porém, os pais têm maior controle sobre as atividades que o filho faz durante o dia. Então, é importante ele ter consciência do que é importante para o seu filho. E sem dúvida, né, gente, o acesso, a possibilidade de ver TV, assistir um desenho na televisão, por exemplo, é muito mais atrativo para a maioria das crianças do que brincar, do que se movimentar, né? Se vocês verem aqui, essa figura ilustra muito bem o quanto essas crianças têm oportunidade aqui no seu ambiente de se movimentarem, tem uma bola, né, 2 bolas, tem brinquedos espalhados, tem coleguinha, né, ninguém tá sozinho aqui, podiam estar brincando, mas não, a TV tá ligada e para a maioria delas a TV vai ser mais interessante, e aí é onde mora o problema. Onde mora o problema quando a gente pensa na questão física, porque enquanto elas estão conectadas à TV, de novo, elas não se movimentam. Se elas não se movimentam, elas deixam de gastar calorias. Isso pode levar à obesidade, se tiver uma ingestão calórica elevada, um balanço energético positivo, sim, pode levar à obesidade. Além disso, a obesidade que é o problema, não, baixa competência motora, que vai virar um ciclo. Baixa competência motora, faz com que a criança tenha menos motivação para fazer esses movimentos, né, para práticas físicas. Se ela tem menos motivação, ela vai gastar menos calorias de novo, ela tende a ser obesa novamente. Isso é um ciclo, tá? Então, é mesmo uma crítica ao acesso a telas de uma forma não controlada, tá? Quer dizer que não pode de jeito nenhum? Não, vou mostrar para vocês em seguida, né? Pode, desde que se respeite as recomendações dos órgãos que controlam, né, que analisam, que investigam, realizam estudos, investigando os efeitos do acesso excessivo às telas. Então, se a gente for ouvir só as crianças, né, elas sempre vão querer só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. A minha filha até ajoelha na minha frente e fala: por favor, mamãe. Eu falei que eu brinquei até que eu vou tirar a TV de casa, né? Não vou fazer isso, infelizmente não posso, mas não moro sozinha. Mas às vezes dá vontade, porque eu escondo o controle para ela não ficar o tempo todo querendo pegar para ver TV, o tempo todo que a gente está dentro de casa, né? O que eu busco sempre fazer é não dar oportunidade para ela querer ver TV. Como que eu não dou oportunidade? Eu tento sempre que eu posso, é óbvio que todos os pais têm várias funções, nem sempre podem, né? Mas sempre que eu posso desviar o foco de atenção brincando. Porque se a TV não tá ligada e a gente brinca, ela não lembra da TV. Agora, se eu ligo a TV e chamo para brincar, não, mamãe, TV. Então, assim, quando que não pode? Não pode, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, tem também a Sociedade Americana de Pediatria, de Oftalmologia também, não pode com menos de 2 anos. Menores de 2 anos não deveriam ser expostos, mesmo que de forma passiva, à TV, né? Enquanto um adulto está vendo, a criança está ali, não está direcionada a ela. Deveria não ter acesso à TV, a telas, na verdade, não é só TV, né? A celular também, aos tablets.
Entre 2 e 5 anos, até 1 hora por dia. E de preferência, que essa 1 hora seja fracionada em intervalos de 20 em 20 minutos. E de preferência que seja acompanhado por algum adulto. Entre 6 e 10 anos, até 2 horas por dia, também que seja fracionar, que essas 2 horas sejam fracionadas, sempre que possível, entre 11 e 18 anos, até 3 horas por dia, sempre que possível, também fracionadas. É importante também eu ressaltar aqui, principalmente quando a gente fala de adolescente, pré-adolescente, adolescente, que mesmo até 3 horas por dia, mas que não seja durante a noite, né? Porque aí é um outro problema que a gente tem com o acesso excessivo a essas tecnologias, né? Os jogos, videogames, computador, TV, tudo quanto há, não dorme para brincar não, né? Para assistir, para jogar. E aí a gente vai ter um outro problema, que é a falta de sono, que pode desencadear um monte de outros problemas relacionados também a risco do fator coronariano, também associados a problemas psicológicos, tá? Então, gente, as recomendações são essas, pensando na segurança dos nossos pequenos, seja os nossos pequenos alunos, seja os nossos pequenos filhos, nossos parentes, caso algum pai esteja assistindo, né? E vale esse alerta. E o que a gente tem visto cada vez mais, né, é que a raiz desse problema de acesso excessivo às telas brota cada vez mais cedo. Já nasce, preciso entreter a criança, vou colocar um desenho e mostrar aqui no celular. Não é por mal, tá, gente? Às vezes é por falta de informação, às vezes é por falta de opção, eu não tenho o que fazer, meu Deus, eu preciso tomar um banho e eu não tenho com que entreter a minha criança, o meu bebê, vai a TV, vai o celular. Gente, vamos pensar que sempre existe o ideal e o real, né? O ideal é o que que eu mostrei, né, em relação às diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas o ideal, né, o que cada família vive, deve ser pesado, se buscar um equilíbrio para que não se exponha também excessivamente a criança, mas que se consiga viver bem dentro de casa, tomar um banho, né? Muitas vezes a mãe não tem tempo nem para tomar um banho, fazer uma refeição tranquila, e aí a gente acaba recorrendo a esses meios. Então eu ressalto que não é o ideal, mas muitas vezes é a única opção que se tem. Então procure pelo menos buscar equilíbrio e profissionais que trabalhem com crianças, né? Profissional de educação física. Fiquem atentos, né? Rastreiem, procure saber quanto tempo a sua criança, seu aluno tem acesso a esse tipo de tecnologia, porque isso pode interferir na competência motora dela. Aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo, para vocês verem quanto é interessante. Não sei se vocês já chegaram a ver. Mas essa menininha confunde a revista com um tablet. Olhem só, vejam só em que ponto chegamos. Ela brincando com o tablet. O tablet não funciona, né? Olha, ela tentando. De novo, o tablet não funciona. Uma revista. É quebrado ou o quê? Não funciona. Agora funciona. Então, gente, né? É bem assim.
É bem assim que está a realidade dos bebês, das crianças, né? Esse acesso excessivo causa confundimento, né? Quando elas têm acesso a um outro tipo de objeto, uma revista, nesse caso, né? Ela pensou, tá quebrado o meu tablet, não tá funcionando. A transferência que ela faz daquilo que ela tem acesso com mais, com certeza, com maior volume, é uma transferência negativa, né? É uma revista, um livro, eu não sei nem como manusear. Eu vou manusear como eu manuseio aquilo que eu tenho mais acesso. Então, é importante a gente pensar nisso e pensar principalmente como que a gente pode reverter. Nem tudo está nas nossas mãos, né? O caminho para a gente conseguir reverter esse quadro é investimento. Investimento em prática física, investimento em acesso a práticas motoras, de preferência as mais variadas, dentro das possibilidades de cada família, de cada professor, principalmente na infância. Quanto mais variada forem as experiências motoras, melhor vai ser para o desenvolvimento da criança. E esse investimento, gente, traz retorno, né? Países desenvolvidos que têm investimento adequado na prática das atividades físicas, têm mostrado redução de até 30% na taxa de obesidade. Essa redução na obesidade se associou à melhora de 40% do desempenho escolar. Vejam só como as coisas estão ligadas. Diminuição de níveis de estresse, suicídio e uso de substâncias prejudiciais à saúde, drogas, né, ilícitas, mas também medicamentos. Aumento da autoestima e confiança, e melhora de atividades socioemocionais, além do desenvolvimento do pensamento crítico, tudo que é muito importante para o desenvolvimento integral da criança, né? Tudo que vai fazer muita diferença depois na sua vida enquanto adulto, em termos físicos, em termos psicológicos, em termos emocionais. Então, investir em atividade física é o caminho para reverter o quadro. Então, investimento é necessário, né? Investimento é necessário. E investir em quê? Melhorar a competência motora por meio de atividades físicas. Eu trouxe aqui o resultado de um estudo para ilustrar o quão preocupante é a situação aqui bem pertinho da gente, né? Esse estudo foi realizado por 2 alunas minhas, por mim, foi esse ano. O artigo ainda não saiu, elas apresentaram um TCC, mas eu quis trazer os resultados aqui para vocês verem quanto está preocupante quando a gente avalia crianças e adolescentes, a gente põe os pés no chão e fala, meu Deus, algo tem que ser feito, tem mesmo. Olha só, nós fomos até um abrigo na cidade de Santa Luzia, nós avaliamos todos os adolescentes desse abrigo, pré-adolescentes e adolescentes. O objetivo foi ir a um abrigo, porque, em virtude das características desse abrigo, lá as crianças não têm acesso à prática motora alguma, assim, regular, não tem nenhuma prescrição de exercício físico regularmente, elas não têm oportunidade de prática motora lá dentro do abrigo. Então, olha, já que não tem, vamos ver o quanto esse ambiente está influenciando o desenvolvimento motor delas. Nós aplicamos um teste, que eu vou mostrar mais adiante um pouco sobre ele, que é o TGMD, que avalia o nível de desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais. Esse teste, ele foi validado para crianças entre 3 e 10 anos de idade, 10 anos e 11 meses. Entretanto, alguns estudos bem audaciosos, e eu gostei bastante disso, as minhas alunas também, a gente resolveu fazer a mesma coisa, aplicaram esse teste em adolescentes com mais de 11 anos de idade, a partir de 10 anos e 11 meses. Olha, mas o teste não é validado somente até 10 anos e 11 meses? 11 não pode mais, não foi validado mesmo. Mas, por quê? Vejam só, se espera que por volta dos 6, 7 anos de idade, as crianças já tenham alcançado um padrão proficiente de desenvolvimento das habilidades fundamentais, então já tem que estar maduro, né? Se espera que esteja maduro. Por que a gente vai ter um teste para adolescentes? Se com 7 anos já alcançou o padrão maduro, é óbvio que adolescente vai ter um padrão maduro, então não precisa avaliar. Isso teoricamente. E na prática? Na prática é muito diferente, gente.
Tanto os estudos pioneiros que eu citei, que nos encorajaram, acho que são 2 estudos que foram 2 estudos que aplicaram o TGMD em adolescentes, quanto o nosso estudo também, os 3 mostraram que os adolescentes apresentam uma idade motora muito inferior à idade cronológica. Então, olha só, um adolescente, nós coletamos com 7 adolescentes e pré-adolescentes, que eram todos com desenvolvimento típico daquele abrigo, aquele orfanato. Então, veja só, a gente tem aqui um adolescente com 14 anos e 4 meses de idade. Quando a gente avaliou as habilidades locomotoras desse adolescente, correr, saltar, pular, deslocamento lateral, a gente identificou que ele de 14 anos e 4 meses tem uma idade motora de 3 anos e 6 meses de idade. Vejam só. Então, o desempenho motor dele, a competência motora desse adolescente é aquele desempenho, aquela competência motora que se espera que tenha uma criança de 3 anos e 6 meses de idade. E esse comportamento, gente, se repetiu por todos os demais. Os 7 adolescentes apresentaram uma idade motora, que é essa idade equivalente aqui na linha de baixo da tabela, muito inferior à sua idade cronológica, que é a idade correspondente aqui na linha de cima. Então, aqui esse de 11 anos de idade cronológica, de idade motora tem 5 anos. Veja a diferença, né? Então, quer dizer, está muito atrasado. Tá bom, isso para habilidade locomotora. E para as habilidades de manipulativa, de controle de objetos? O mesmo aconteceu entre todos. A idade equivalente à idade motora sempre inferior à idade cronológica. Então, investimento é necessário urgentemente. Precisamos melhorar a competência motora das crianças e dos adolescentes, para a gente diminuir aqueles números que eu mostrei lá no primeiro slide, né, da taxa de mortalidade, quantidade de mortes prematuras relacionadas à obesidade, sedentarismo, nível de sedentarismo, quantidade de crianças e adolescentes sedentárias. Tem que mudar, esse quadro tem que mudar. Por que tem que mudar, gente? Por tudo que eu falei lá no início, né, diminuir doenças, diminuir mortalidade e pensar em interromper aquele ciclo menos habilidoso, sedentário, doente, mais sedentário, de novo menos habilidoso, né? Vira um ciclo, porque as crianças menos habilidosas, né, que elas falam assim, ó, tô descoordenado, bate em tudo, né, sempre cai. Essas crianças menos habilidosas têm um impacto negativo no seu autoconceito. Geralmente são aquelas que não querem jogar durante a aula de educação física, que não se interessam por brincadeiras que demandam algum nível de desenvolvimento de habilidades motoras, alguma proficiência motora. Então, tem impacto negativo no autoconceito. Se for, então, uma aula de educação física escolar em que o professor, né, aquele famoso rola-bola, joga quem quiser, eu vou ficar aqui só vendo o que está acontecendo, esse menos habilidoso vai ficar lá sentado mexendo no celular, se o professor permite isso, ou fazendo qualquer coisa que não seja se envolver na prática, com a aula prática. Então, as crianças menos habilidosas sofrem com impacto negativo no seu autoconceito, se acham ruins, se acham que são as piores, se a forma de organizar as equipes para jogar, por exemplo, uma queimada, um futebol, um voleibol, né? Vamos dividir os times, vamos dividir as equipes. Vou tirar para o ímpar, essa criança sempre vai ficar por último, é comum, tá? Isso não é pesquisa que mostra, não, isso é experiência prática, e quem trabalha com a prática sabe muito bem como é. E, consequentemente, né, eu sou pior, ninguém me escolhe, eu não consigo jogar, eu tenho vergonha, essas crianças vão ser menos ativas fisicamente. E aí vai o ciclo, né? Menos ativas fisicamente, isso é horrível, porque vão ser menos habilidosos, ou menos habilidosa, tem vergonha de jogar, fico menos ativo, fico obesa, e aí aquele monte de problemas, tá? Tá vendo como que é um ciclo. Então, para reverter esse quadro, eu falei que é necessário investimento, mas a gente pode se perguntar, por onde começar, né? Qual que é o pontapé inicial? Onde que é
A linha de partida, o start, é avaliação motora. Pelo menos deveria ser, em tese, né? Vocês vão ver se é isso que acontece na prática. Pensem na prática de vocês, na prática que vocês conhecem. Pensem enquanto vocês foram alunos, vocês eram avaliados. Quem vocês acompanham que trabalha com criança? Avalia? Será que a avaliação é realizada? A avaliação motora é realizada? Vocês vão ver que, infelizmente, não, né? A literatura mostra que não, geralmente não. Não estou generalizando, tá? Mas é comum que não se realize avaliação motora. Porém, a gente tem que acordar rápido para isso. A educação física tem que acordar rápido, porque a avaliação direciona a gente. Como que eu vou pensar em uma intervenção se eu não avalio? No escuro? O que eu acho que tem que ser. Não é o que eu acho que tem que ser, não. O que eu conheço que é importante, pensando na fase de desenvolvimento que meu aluno está e o que ele precisa. E eu só saberei o que ele precisa se eu avaliar. Então, a avaliação é importante porque eu vou identificar o que ele precisa. Qual que é o nível de desenvolvimento motor e o nível de funcionalidade do meu aluno, do meu cliente. Se eu faço uma avaliação, eu tenho dados que me permitem potencializar o desenvolvimento de novas habilidades, porque a avaliação não serve só para eu saber como está, serve para direcionar a minha intervenção, ou direcionar a intervenção de uma outra pessoa. De repente eu trabalho só com avaliação e eu envio um relatório para o profissional que vai prescrever as atividades motoras, né, a prática física. E aí, com base nesses resultados, ele pode potencializar o desenvolvimento de novas habilidades a partir da identificação dos pontos fracos e dos pontos fortes também. Olha, essa habilidade aqui já tem um padrão proficiente, posso dar um passo além, vamos para uma outra, vamos agora acoplar uma habilidade à outra. Por exemplo, tendo a avaliação em mãos, eu posso pensar em estruturar programas de intervenção de acordo com a necessidade específica de cada aluno, por mais que eu trabalhe com uma turma, por mais que eu trabalhe. Às vezes eu não consigo em todas as aulas individualizar, mas eu consigo em algumas aulas, por exemplo, que eu vou trabalhar com um circuito, por exemplo, né? Vamos pensar nos circuitos, eu vou ter estações que vão hoje focar no desenvolvimento das habilidades motoras que a maioria das crianças não tem um nível proficiente, que a maioria das crianças carece melhorar. Se eu faço uma avaliação motora, eu consigo identificar crianças com possíveis transtornos do neurodesenvolvimento, tá? A gente nem sempre vai fazer o diagnóstico de imediato, a gente vai procurar um trabalho um trabalho multidisciplinar, tá? A gente vai buscar um pediatra que trabalhe com neurodesenvolvimento, né? Um neuropediatra, às vezes a gente vai procurar um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta. Quando a gente fala de atipicidades, né? Desenvolvimento atípico, a educação física trabalha em conjunto com outras áreas, tá bom? Isso para qualquer fase do desenvolvimento, tá bom? Quando a gente pensa no adulto, no idoso também. Olha, eu tô trabalhando aqui, sou personal trainer de um adulto que tem, por exemplo, obeso e tem pressão alta. Eu vou trabalhar junto com o médico, com o endócrino, por exemplo, com o cardiologista, vou mandar o meu relatório para ele manda o relatório dele, é um trabalho multidisciplinar, tá bom? Se eu faço avaliação também, eu posso até identificar, entre aspas, talentos. Por que identificar entre aspas? Porque se eu falo assim, ó, faço avaliação e identifico talento, eu falo que é uma relação determinística. Se a criança tem um bom desempenho motor, ela vai ser um talento. Não é, tá? Ser um talento esportivo ou ser um talento em qualquer área não requer somente boa aptidão, no caso do esportivo, física. Tem muitas outras variáveis por trás disso, né? Tem variáveis psicológicas, emocionais, sociais. Às vezes a criança é um talento, mas ela não tem nem como treinar, não tem dinheiro para pagar passagem para ir para o centro de treinamento. Pode acontecer, né? Então, não é que a avaliação me permite identificar e determinar um talento, não, mas ela permite identificar crianças com aptidões
para determinadas modalidades esportivas, que podem, se tudo conspirar a favor, podem se tornar um talento, né? Uma fadinha do skate, que já era habilidosa desde criança, né? Tá ali com a sua fantasia de fada e foi medalhista esse ano. Surpreendeu muita gente, porque um medalhista muito jovem. Mas a avaliação pode nos auxiliar também nesse sentido. De repente, eu conversar com a mãe, investe nessa menina, né? Com o pai, com a família, investe, ela tem talento, buscar um local para ela praticar, além aqui da minha aula, porque aqui o foco não é o alto rendimento, o foco aqui é uma formação básica, não estou pensando em competição. Então, olha, nos ajuda até orientar a família. E tem gente que não faz avaliação, a maioria não faz avaliação. Como que não avalia a criança, gente? Como? Ah, eu avalio lá durante minha aula. Não. Isso é um tipo de avaliação, mas vocês têm que pensar que tem instrumentos que são direcionados para, especificamente para identificar nível de competência motora, nível de coordenação motora, aptidão física das crianças, tá bom? E eles têm que ser aplicados. Então, se eu já sei que é importante avaliar, né? Por que é importante avaliar? Agora eu vou pensar, o que eu vou avaliar? Cris, mas o que eu vou avaliar? Você está falando o quê? De uma avaliação física, que eu vou falar de índice de massa corporal, IMC, tá com sobrepeso, tá com obesidade? Não, não é esse o foco. O foco é motor, tá? Quando a gente fala em avaliação motora, a gente pode pensar em avaliação de habilidade motora, de coordenação motora e de capacidades. Tem várias capacidades motoras, capacidades físicas, principalmente capacidade física, aqui no contexto da minha fala, tá bom? O que é a habilidade motora, né? Se eu penso assim, de repente é importante eu avaliar a habilidade motora. Mas o que é? O que é habilidade motora? Eu preciso saber. Habilidade motora, gente, é o ato, é movimento, é tarefa. Ato ou tarefa que requer movimento. A habilidade motora é aquele movimento que é aprendido, que é intencional, que é direcionado a uma meta. É o padrão de movimento. A gente diz, né? A gente não, né? Os professores ali, Greco e Benda, que tem 0 em sua escala. A habilidade motora tem 0 em sua escala. O que significa? Que ao nascer, nós não temos habilidade motora alguma. A gente não tem nenhum padrão de movimento intencional que foi aprendido. A gente faz movimentos, mas são movimentos reflexos, são movimentos não intencionais. As habilidades motoras são aprendidas, começam já a serem aprendidas, o processo para aquisição das habilidades motoras já começa lá ainda no útero da mãe. Quando se tem, quando o bebê realiza movimentos reflexos e as cópias desses movimentos reflexos, né, uma informação referente às características do reflexo é enviada ao sistema nervoso central ainda em formação, mas principalmente após nascer. Aí as habilidades são aprendidas. O que eu vou avaliar? Vou avaliar a coordenação motora. O que é a coordenação motora? Coordenação motora é a interação harmônica e econômica entre sistema músculo-esquelético e sistema nervoso central, a fim de executar as habilidades motoras, padrões de movimento, de forma precisa e equilibrada, além de reagir de forma rápida e adaptada às diversas mudanças ambientais. Então, a coordenação motora é a interação harmônica e econômica entre o corpo, entre os membros e o sistema nervoso central. Eu agir de uma forma rápida, de uma forma precisa, equilibrada, diante das necessidades. E as capacidades, gente? Capacidades são potencialidades que são desenvolvidas. Então, elas não são aprendidas como as habilidades, elas já existem. Ao nascer, nós já temos capacidades, elas são desenvolvidas com treinamento, são herdadas geneticamente e representam um conjunto de condições necessárias para executar habilidades motoras, não tem 0 em sua escala. Então, por exemplo, capacidades físicas, velocidade, força, flexibilidade, agilidade.
essas capacidades estão contidas nas habilidades. Então, por exemplo, para eu correr, eu preciso ter flexibilidade, eu preciso ter força, resistência muscular. Tem influência, as capacidades têm influência genética, sim, na verdade são determinadas geneticamente, né? Quanto eu vou chegar com o treinamento? Olha, eu posso chegar ao meu ápice dentro da minha determinação genética. E a gente diz que não tem zero em sua escala porque as capacidades já vêm com a gente ao nascer, diferente das habilidades, que eu aprendo depois que eu nasço, depois de nascer. As capacidades são desenvolvidas. Eu vou falar de testes que avaliam habilidade motora e coordenação motora, tá bom? Não dá tempo de falar de tudo de uma vez só, mas vou focar primeiro nesses dois. E quando avaliar, né? Eu já sei o que avaliar. Agora, quando que eu vou avaliar? Espera-se que avalie sempre no início de um processo de ensino, aprendizagem, treinamento. Por exemplo, o meu início lá é o início do ano letivo na escola. E o fim do ano letivo é quando eu termino esse processo. Ou então é o meio do ano, antes das férias escolares, enfim, o professor determina isso com base na dinâmica do calendário, dinâmica que ele estipulou para suas aulas. Essa avaliação realizada no início de um processo é definida como avaliação diagnóstica. E o objetivo principal dela é identificar pontos fortes e pontos fracos. Como que eu posso fazer avaliação diagnóstica? Se eu estou pensando no aspecto motor, eu vou aplicar testes que avaliam, por exemplo, o nível de habilidade motora, que avaliam coordenação motora. Se eu vou avaliar, por exemplo, trabalho em conjunto lá na minha escolinha de esportes, ou lá no meu centro de treinamento, lá na escola onde eu trabalho, então a psicóloga quer avaliar aspectos psicológicos, emocionais, ela vai aplicar um questionário, por exemplo. Tem avaliação também que eu realizo ao longo do processo de ensino, aprendizagem e treinamento. Então, é assim, começou o ano, eu fui lá, apliquei testes, tenho todos os resultados de todos os meus alunos, tabulei lá no Excel, tá tudo ali. Aí, daqui, vou fazer a minha intervenção, vou ministrar as minhas aulas. Daqui a tantas aulas, que vai dar mais ou menos ali 3 meses, com 2 aulas por semana, eu vou de novo aplicar essas avaliações. Para quê? Para eu identificar a eficácia do meu programa de intervenção. Está surtindo efeito? Está possibilitando melhoras? Como que estão os meus alunos? Será que o que eu estou fazendo está ajudando? Se não, por que que não? Será que a quantidade da prática está pouca? Será que a qualidade que não está adequada? Então, isso se chama avaliação formativa, que é essa realizada em intervalos ao longo do processo. E a avaliação formativa é aquela que eu realizo ao final de um ciclo de intervenção. Então, por exemplo, se eu determinei lá, quando eu fui fazer o meu planejamento inicial, lá dos meus alunos de personal kids, por exemplo, ou da minha escolinha de esporte, da minha escolinha de natação, da escola onde eu dou aula para criança, do berçário, enfim, de qualquer ambiente onde eu trabalho com criança. Eu vou determinar que o meu primeiro ciclo de intervenção, né, a gente pode chamar de macrociclo, mas o meu primeiro ciclo de intervenção vai durar 6 meses, ou na escola, por exemplo, vai durar 1 ano. Só tomem cuidado para vocês não estabelecerem períodos muito extensos e acabarem se perdendo nesse meio. Eu sempre preferi trabalhar com intervalos menores. Por exemplo, em escola eu sempre trabalhava de 6 em 6 meses, né? Na verdade não dá 6 meses, porque as aulas começam em fevereiro, tem as férias, mas sempre antes das férias no meio do ano eu fazia uma avaliação somativa no final de um ciclo de intervenção. O objetivo da avaliação somativa é identificar o progresso do início para o fim. O que mudou do início para o fim? É ver o delta. É o que tem hoje menos do que ele tinha. Quanto que melhorou, né? Como foi a melhora. Isso é muito legal, gente, porque a gente consegue ver como os nossos alunos estão mudando. Então, espera-se que a gente avalie nesses 3 momentos diferentes, né? Quando a gente se pergunta quando avaliar. Para a avaliação ser efetiva, algumas variáveis devem ser consideradas. Primeiro, o profissional que vai avaliar tem que conhecer a dinâmica do desenvolvimento motor. Aqui eu estou mostrando o modelo da ampulheta, a maioria de vocês deve conhecer, né? O modelo mais disseminado no Brasil é de Gala, Rui e Osmo, do livro de sequência de desenvolvimento motor de Gala, Rui e Osmo.
Essa ampulheta ilustra as fases de desenvolvimento motor, desde enquanto o bebê ainda está dentro do útero, até a vida inteira, né? Então, é ao longo da vida. Então, a gente tem aqui a primeira fase de desenvolvimento motor, que é a fase motora reflexiva, que vai de 4 meses de dentro do útero, na verdade, até 1 ano de idade, né? E aqui do lado a gente tem os estágios de desenvolvimento, né? Isso geralmente é uma parte do conteúdo da disciplina de desenvolvimento motor que se chama sequência de desenvolvimento motor, algo do tipo, né? Mas o que acontece em cada um desses estágios, né? A gente tem que saber o que o bebê é capaz de realizar aqui. Se eu vou trabalhar com bebês, eu posso avaliar bebê, né? Tem instrumento, tem bateria de teste para avaliar bebê. E é muito interessante, gente, que você avalie bebês, porque raramente os pediatras fazem essa avaliação motora, tá bom? Raramente, não sou eu que tô falando isso, não. A literatura mesmo já tem um estudo que chama atenção para isso, né? Aplicar uma avaliação motora lá no bebê é algo raro, tá? Às vezes, quando a gente vai particular, enfim, pode ser que se aplique, mas não é o mais comum. E aí, se eu sou um personal baby, já pensou? Não tem personal baby ainda, né? Vocês conhecem algum? Eu não conheço, eu conheço muita gente de educação física, mas é uma possibilidade, campo de intervenção. Eu vou fazer um teste de avaliação motora com bebês, vou avaliar o meu bebê e vou identificar, de repente, eu observo algo atípico ali e, nesse momento, eu já chamo a atenção dos pais para a importância de investigar essa atipicidade. E ali a gente pode já identificar, junto, né, com o neuropediatra, com o pediatra, identificar, por exemplo, algum transtorno do neurodesenvolvimento. E por que é importante identificar tão cedo assim? É importante porque quanto mais cedo for a intervenção, mais chances a criança, o bebê tem de ter menos problemas relacionados a esse transtorno, tá bom? Quanto mais cedo a gente intervém, mais chances se tem de desenvolver mais e melhor. Então, importante a gente avaliar já aqui no início. Tem avaliações já a partir de 0 meses, vocês vão ver. Depois, na verdade, do nascimento até os 2 anos de idade, tem aqui, no primeiro ano, a fase motora rudimentar e a reflexiva acontecem concomitantes. A gente tem a fase motora rudimentar, dividida em 3 estágios, e aqui nessa fase são adquiridas as habilidades rudimentares, estabilizadoras, locomotoras e de controle de objeto, manipulação. Em seguida, é a fase na qual a maioria dos profissionais de educação física começa a trabalhar com as crianças, porque até aqui ou a criança não está na escolinha ainda, ou a escolinha não tem profissional de educação física, e aí, principalmente a partir de 4 a 5 anos, que geralmente o profissional começa a ter mais acesso a essas crianças. Antes disso, às vezes na aula de natação tem, mas não é tão comum. A gente sabe, pensando nos nossos campos de atuação, que não é tão comum. Mas aqui na fase motora fundamental, que devem ser desenvolvidas as habilidades básicas ou habilidades fundamentais, que são correr, saltar, arremessar, receber, chutar, receber, quicar uma bola, arremessar por cima do ombro. Vou falar mais um pouco sobre elas daqui a pouco. Espera-se que essas habilidades se desenvolvam até os 6, 7 anos, quando a criança entra na fase motora especializada. Aqui, essas habilidades já serão utilizadas em modalidades esportivas, já serão acopladas, então ao invés dela só correr, agora ela corre e salta, agora ela corre e recebe uma bola, agora ela salta e recebe, ela salta e arremessa. Antes disso, ela não tem ainda maturação suficiente para tal. Entretanto, as crianças que não alcançam um estágio maduro na fase motora fundamental ou proficiente, que é o nome do estágio mais atual do livro, da última edição do livro, quando elas não alcançam a maturação das habilidades fundamentais, elas encontram uma barreira de proficiência entre a fase motora fundamental e a fase motora especializada.
E aí essa barreira não permite que elas transitem de uma fase para outra. E muitos ficam aqui nessa fase motora fundamental, como vocês viram nos resultados que eu mostrei no nosso estudo lá no abrigo, infelizmente. Então, gente, o pensamento, né, dos autores desse modelo é que estas fases da ampulheta devem ser preenchidas com areia, totalmente preenchidas com areia, porque assim as pessoas poderão, ao longo da vida, utilizar tudo que elas aprenderam em atividades da sua vida diária, em atividades recreativas, ou, se elas preferirem, em contexto competitivo, se for o caso. Agora, se não se preenche tudo com areia, elas vão ter dificuldade para executar habilidades motoras em qualquer um desses ambientes, tá bom? Para a avaliação ser efetiva também, é importante que o profissional desenvolva a capacidade de observar e quantificar os resultados. Não é simplesmente aplicar o teste, né? Aplicar e vai, faz mais rápido e muito bem. Não, gente. Vocês vão ver que quando a gente avalia a habilidade motora, é importante a gente observar o padrão de movimento, a gente tem que filmar o padrão de movimento para a gente quantificar os resultados. Então, a gente tem que conseguir identificar lá no checklist, a gente tem um checklist para avaliar. Ah, fez, não fez? O movimento estava assim ou estava assado? A gente tem que saber identificar se os critérios estão sendo cumpridos para a gente poder quantificar os resultados. Como que a gente consegue isso? Com prática, tá? É avaliando mesmo, fazendo em muitas crianças, fazendo a análise dos resultados, aí a gente consegue fazer depois quase que no automático. E também, para que a avaliação seja efetiva, é importante que a gente reconheça quais habilidades a criança já executa. Gente, é importante a gente considerar que isso, né, quais habilidades a criança já executa, por diversos motivos. O primeiro que é porque, por exemplo, se ela não sabe galopar, eu já identifiquei isso durante a minha aula, ela não sabe fazer o galope, que é uma das habilidades fundamentais que a gente avalia, o TGMD. Não adianta eu pedir para ela fazer o galope para eu filmar. Ela não vai conseguir, né? Eu vou colocar uma observação lá, ela não executa a habilidade. Se ela executa, mas ela tem dificuldade, e também tem outras crianças com dificuldade, e eu tenho uma turma grande, eu preciso avaliar várias crianças em grupinhos, eu vou colocar os grupinhos de acordo com o nível de habilidade das crianças. Porque se eu coloco uma menos habilidosa junto com uma mais habilidosa, principalmente na infância, gente, também na infância e na adolescência, pode ser que a menos habilidosa se sinta desencorajada pela mais habilidosa. E eu tenho que conhecer as minhas crianças. Nos primeiros anos de vida, na primeira infância, pode ser que a mais habilidosa encoraje a menos habilidosa. Tá? Eu tenho que conhecer o perfil da personalidade da minha criança, do meu aluno, até para eu dividir esses grupinhos quando for necessária essa divisão. Então, saiba quais habilidades a criança já executa. Ah, Cris, mas na avaliação diagnóstica não tem como eu saber. Não, na diagnóstica não tem mesmo não, porque é quando vocês vão identificar os pontos fortes e os pontos fracos. Mas nas avaliações formativas, na somativa, a gente vai conhecer os nossos alunos muito bem, tá bom? Quais instrumentos eu posso usar para avaliar? Gente, tem muitos instrumentos, tá? Eu trouxe aqui alguns que são acessíveis e que permitem avaliar aquilo que o profissional de educação física tem que se preocupar, tá? Tem outros? Tem, mas tem alguns que são muito caros, tem alguns que não estão traduzidos ainda para o português. Aqui eu trouxe duas opções de instrumento para rastreio e para avaliar diferentes fases de desenvolvimento, então tem para a gente avaliar desde bebê até adolescente, e trouxe, vou falar sobre um instrumento que avalia nível de habilidade motora, um instrumento que avalia coordenação motora, e agora eu vou só citar, tá bom? Essa bateria de teste aqui, que é uma bateria de muito fácil aplicação, não demanda material caro, coisas que a gente já tem, a gente consegue usar para avaliar as nossas crianças em termos de capacidade física. Essa aqui é a bateria do ProESP, esse aqui de baixo, tá bom? Tem um monte de quadrinho do lado do outro. Eu não vou falar dele hoje, especificamente, detalhadamente, porque eu não vou falar de avaliação de capacidades físicas, ele avalia capacidades físicas, por uma questão de tempo, tá? Mas eu achei importante citar, porque aquelas pessoas que tiverem interesse
vão conseguir esse manual, podem entrar lá no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi lá que ele foi desenvolvido. Vocês podem digitar PROESP, também PROESP Brasil. Vocês vão conseguir o manual e lendo o manual vocês conseguem aplicar e quantificar, tá? Ele é super simples. Então, o passo a passo, né? O passo a passo para a gente fazer uma boa avaliação e usar essa avaliação de uma forma que vá fazer diferença na vida das nossas crianças, ajudar a melhorar a competência motora delas. Primeiro, eu fazer um rastreio, né? Eu posso ter alguns instrumentos de rastreio que podem me dar um indicativo de se a criança tem um possível indicativo de algum atraso neurodesenvolvimental, se a criança tem alguma situação ambiental que dificulte o seu desenvolvimento. Por exemplo, eu posso fazer perguntas aos pais sobre como é o seu ambiente doméstico. Aí, de repente, o pai fala assim, fica naquele voador, aquele andador que alguns pais até proibido, fica ali o dia inteiro. E a criança não aprende a andar, né? Passou lá já está com um ano e 6 meses e não está conseguindo andar independente. Será que ela tem um atraso no desenvolvimento por uma questão neurológica ou será que ela tem um atraso de desenvolvimento por uma questão ambiental que não favorece o desenvolvimento, tá bom? Então, o rastreio é muito importante, gente. Ter um questionário, a gente pode elaborar os questionários, tá, gente? Tem um questionário da Carvalhal, que identifica variáveis socioambientais, pergunta como que é a casa da criança, a gente pode usar, a gente pode adaptar de acordo com a nossa realidade. Então, esse rastreio é muito importante na avaliação. Depois do rastreio, a gente vai aplicar os testes motores e depois eu vou elaborar um relatório final, seja para mim mesmo, que eu vou fazer a intervenção, ou para um profissional que vai fazer a intervenção. De repente, eu vou só avaliar, tá? E depois disso tudo, aí sim a intervenção motora, porque eu tenho dados que me direcionam. Se eu não tenho esses dados, vou no escuro mesmo, que eu acho que e pronto. E aí as minhas chances de erro são muito maiores do que se eu tenho informações que me digam qual que é o estado da arte da minha criança, da minha turminha. Então, isso que é o ideal. Mas, eu falei para vocês lá no início, para tudo sempre tem o ideal e o real, né? O que acontece na realidade, gente? Vocês acham que os professores de educação física avaliam? Infelizmente, não é a maioria que avalia, tá? Esse aqui é um estudo que foi realizado esse ano, de 2021, bem recente, e que investigou se os profissionais avaliam as habilidades motoras fundamentais em estudantes da escola primária. Então, foram feitas várias perguntas, né, a 853 professores, e então a pergunta era assim, vocês avaliam, quando foi uma das perguntas, né, que é mais importante aqui nessa discussão, vocês avaliam o nível de proficiência das habilidades motoras fundamentais dos seus alunos? Olha só, 47,3% respondeu que não avalia. Pronto, não avalia, acabou. Só 15% diz que sim. Uma falta percentual aqui, 15% diz que sim. 37,2% diz não tenho certeza. Não tem certeza, né, gente? Quem avalia sabe se avalia ou não, mas foi a resposta deles. Não tenho certeza se avalia. Isso é preocupante, né? Se vocês compreenderam bem a importância da avaliação no processo de desenvolvimento dos nossos alunos, como uma variável que pode auxiliar na redução do sedentarismo, olha, a gente vai se preocupar, porque a avaliação não tem, a literatura está mostrando que a avaliação tem sido uma preocupação. E aí, quando foi perguntado a esses professores, por que vocês não avaliam? Quais os motivos? Eles relataram motivos tais como: eu tenho pouco conhecimento, ou seja, não sei avaliar. Isso é extremamente importante, gente. Se a gente pensar agora na nossa realidade aqui, vamos pensar na nossa região, Brasil, Belo Horizonte, região metropolitana, realmente, saber avaliar demanda um estudo extracurricular. Não dá tempo de ensinar todo esse processo de avaliação em sala de aula para o profissional de educação física. Não dá, porque isso não cabe nas matrizes curriculares, tá, gente? Não é porque o professor não quer, não.
Eu queria muito ensinar meus alunos, todos avaliarem. Eu ensino no grupo de estudos. Lá a gente tem nosso grupo de estudos e a instituição nos dá espaço para realizar pesquisa lá dentro. Então, a gente consegue, os alunos aprendem, mas não é sempre que a gente consegue esse espaço. Não é por culpa do professor, nada disso não, é porque a matriz curricular não permite, tá? Isso é uma coisa que está muito além da instituição. Então, muitos não têm conhecimento, tá? Mas não justifica, porque poderia correr atrás por fora, né? Outros disseram, é por falta de tempo, não dá tempo de avaliar realmente, né? Às vezes a gente tem uma turma muito grande, não dá tempo de avaliar, das aulas, ok? Mas também eu acho que há possibilidades. Tem avaliações que são possíveis de serem feitas em intervalos curtos de tempo. Outros disseram, né, que não tem material adequado. Gente, tem avaliação, vocês vão precisar de bolas, não precisa ser uma bola cara, às vezes aquela bola de iniciação esportiva, cones, não tem cone, então usa garrafa PET cheia de água, cheia de areia, tem possibilidade, sim. Uma fita métrica, professor de educação física tem que ter uma trena, uma fita métrica, a gente vive medindo os espaços, né, pra gente organizar as nossas aulas, então não demanda material sofisticado, não. Tem avaliação que é cara, tá? Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Tem, mas não significa que é que a gente tem que fazer lá com as nossas turminhas sempre. O que eu quero dizer é que tem que avaliar, não tem desculpa material. Alguns disseram, porque não tem motivação, isso vai me dar mais trabalho e estresse. Então deixa do jeito que tá, né? Então, essas foram as respostas, esse estudo. E isso também nos preocupa, né, gente? Eu tô trazendo preocupações hoje, mas é para alertar. E aí, então, se a gente vai avaliar, Cris, vou avaliar, realmente, está me convencendo, é importante, né? Você falou que primeiro eu faço um rastreio. Olha, a gente pode utilizar questionários que a gente elabora para entender a realidade do nosso aluno, aplica para os pais, pergunta. A gente tem também aqui, olha, tem o PEDCAT, que é um instrumento para rastreio, a gente pode aplicar desde o nascimento até 21 anos de idade, o tempo de aplicação é de em torno de 60 minutos, demora a gente considerar quando a gente trabalha com turmas, mas se eu for trabalhar com avaliação motora, por exemplo, é uma possibilidade. E ele tem um custo, né, razoavelmente caro, ele custa R$3.000, o app, o aplicativo, e aí a gente paga pelas avaliações, $2 de uma, 49 avaliações, se eu compro de 50,99, pago em 90 e vai diminuindo à medida que eu aumento a quantidade. Mas é importante vocês saberem, porque pode ser de interesse de alguém trabalhar com avaliação motora. Tem o teste de Denver 2, também, que é um teste de rastreio, ele tem uma faixa etária bem mais reduzida do que o PEDCAT, ele é de 0 a 6 meses de idade, é rápido, 20 minutos, os pais respondem questionários, né, considerando a perspectiva deles em relação ao desenvolvimento dos seus filhos, a realidade dos seus filhos, e ele custa R$630, não é tão caro. Tem o questionário de transtorno do desenvolvimento da coordenação, foi desenvolvido pela professora Lívia, do UFMG, é terapeuta ocupacional, é um questionário para rastreio de TDC, que é transtorno do desenvolvimento da coordenação, para crianças de 5 a 15 anos, de muito fácil aplicação, eu vou mostrar, eu vou focar nele em termos de rastreio, e é muito rápido, de 10 a 15 minutos, tá bom? Esse questionário, que é o DCDQ Brasil, então é o questionário de transtorno do desenvolvimento da coordenação. Ele é baseado, a medida coletada é baseada no relato de pais para identificar transtorno do desenvolvimento da coordenação em crianças. Então, os pais são instruídos a comparar o desempenho do seu filho, né, a sua percepção do desempenho do seu filho com relação a crianças da mesma idade, usando uma escala de Likert, que vai de 1 a 5. Esse questionário fornece um método padronizado para medir a coordenação de crianças em atividades cotidianas e em atividades funcionais. Então, olha só, né? Daqui a pouquinho eu vou falar são 15 perguntas, eu vou falar das categorias das perguntas. Então, aqui ó, a gente tem um modelo, né? A gente fala para os pais que, ao responder as perguntas, vão comparar o grau de coordenação do seu filho com outras crianças da mesma idade que você conheça.
Então, papai e mamãe, você considera que a sua criança lança uma bola de maneira controlada e precisa? Se você considera que sim, desculpa, se você considera que não, isso não é nada parecido com o que o meu filho faz, ele não lança uma bola de maneira controlada e precisa, ele vai marcar um ponto. Parece um pouquinho com a sua criança, 2 pontos. É a escala Likert, tá? De 1 a 5. Moderadamente parecido com a sua criança, 3 pontos. Parece bastante com a sua criança, lança uma bola de maneira controlada e parecida. Isso é que minha criança faz. 4 pontos. Extremamente parecido com a minha criança, ele lança uma bola de maneira controlada e precisa. 5 pontos. E aí, tem aqui, né? São 15 perguntas. Aqui eu só coloquei o que se tem em termos de o foco da pergunta, eu não coloquei a pergunta toda, mas vocês conseguem esse questionário também, só colocar lá questionário de transtorno de desenvolvimento da coordenação, vocês conseguem baixá-lo, aqui tem o endereço, tá? No manual, do manual. Então, vocês vão conseguir as perguntas todas. Então, sobre lançar a bola, qual nota que ele marcou? Ah, marcou 1, não parece nada, eu vou anotando aqui o desempenho. Aí a segunda é sobre se a criança agarra uma bola, e marcou 2, parece um pouco a minha criança que agarra uma bola de forma precisa, marco 2 pontos. Então aqui nessa coluna da direita, a gente vai marcando a pontuação de 1 a 5 de acordo com a resposta dos pais, tá? Então a gente pergunta sobre prática de esporte em grupo, se salta, como que salta, né? Corrida, se planeja atividade ou só executa sem planejar, habilidade fina, se escreve rápido, se a escrita é legível, se tem esforço e pressão para escrever, se consegue recortar, se usa garfo e faca com destreza, se gosta de esportes, se aprende novas habilidades, se é rápido e competente, se não se cansa, e aí a gente vai anotando aqui qual foi a nota, depois a gente soma. E aí, para as crianças de 5 anos, de 5 a 7 anos e 11 meses, se a soma deu entre 15 e 46 pontos, há uma indicação, acenda o sinal amarelo para transtorno da coordenação, do desenvolvimento da coordenação, ou suspeita do TDC, tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Vou investigar junto com a equipe multidisciplinar, tá bom? Mas eu já consegui fazer isso lá na minha intervenção. Isso é muito importante, porque se eu não fizesse, essa criança só ia saber disso quando um professor lá da escola falasse assim, ó, tá difícil aqui, não consegue. Aí os pais iam acordar, talvez, anos depois do que você pode fazer lá na sua prática, tá? Se a criança marca entre 47 e 75, provavelmente não é TDC. E aí aqui a gente tem essas classificações, mas agora de acordo com a faixa etária, tá bom? Então é assim, é simples, de simples aplicação. Então são 15 itens, eles se agrupam em 3 fatores. O primeiro fator está relacionado ao controle motor, enquanto a criança está se movendo, ou enquanto ela está com um objeto em movimento. E a gente chama esse fator com controle a gente não, né, professora? Lívia chamou como controle durante o movimento. O segundo fator está relacionado ao controle motor fino e a escrita, né? Se escreve legível, a pressão da escrita, se recorta. E o terceiro fator é uma coordenação geral. Então, se a gente pensar nos scores isolados, a pontuação isolada, a gente não tem uma indicação se a criança pode ter TDC. Mas quando a gente soma tudo, aquela pontuação, né? Eu mostrei para vocês o somatório, aí sim, aí a gente tem indicativos. E aí a gente vai somar esse indicativo a uma avaliação formal, realizado por um profissional da neuropediatria, por exemplo, da TO, por exemplo, da fisioterapia. A gente também pode aplicar testes motores para crianças com desenvolvimento atípico, existem testes para isso. Também uma avaliação informal, a gente pergunta aos pais, pede relatos, ou seja, faz uma investigação para o diagnóstico do TDC, tá bom? E isso, então, dá suporte para a identificação de pontos fortes ou desafios motores que a criança está enfrentando. E aí, né, se a gente identifica que, olha, tem o meu sinalzinho amarelo aqui acendeu, ou eu preciso investigar mais essa criança, parece que é desenvolvimento atípico. Tem outros testes? Tem, mas uma possibilidade é o Movement ABC, tá bom? O Movement ABC demanda um treinamento
e ele é caro, a gente tem que comprar, a gente aqui no Brasil a gente consegue comprá-lo pela plataforma Sapiens, ele custa, eu acho que R$ 6.800, tá bom? A professora Lívia o tem lá na UFMG. Mas, por exemplo, você vai trabalhar com avaliação motora, você vai cobrar, sei lá, R$ 600 de uma avaliação motora, rapidinho você paga o valor do seu kit, né? Então, são possibilidades, a gente precisa saber o que tem e pensar no que a gente pode fazer. Vou abrir uma empresa para fazer avaliação motora, talvez, né? Vou me capacitar para isso, vou começar a fazer os cursos, enfim, e vou adquirir os instrumentos. E aí, né? Agora eu vou pensar nos testes motores. Porque se aquela criança lá, ela tem algum atraso no neurodesenvolvimento, eu estou falando especificamente do DC, mas podemos identificar outros. Aí a gente vai pensar na intervenção, aquela forma multidisciplinar, mas a criança não tem atraso, ainda bem, não deu indicativo, nada lá no meu rastreio, ótimo. Então, vou aplicar aqui os meus testes posso pensar em avaliar as capacidades físicas, com aquela bateria do PROESP que eu citei para vocês, eu posso avaliar as capacidades físicas, velocidade, resistência dos membros inferiores, dos membros superiores, agilidade, velocidade, capacidade aeróbica, resistência abdominal, de 7 até 17 anos de idade. E aí é muito fácil, gente, porque a gente tem tabelas para classificar as capacidades físicas. Aí tem as capacidades relacionadas à saúde e as capacidades relacionadas ao desempenho esportivo. Por exemplo, a saúde, flexibilidade, resistência de força e capacidade aeróbica. Estas mais também somadas à agilidade, à velocidade, à resistência de força, eu já falei, de membros superiores, deixa eu lembrar qual que é a outra. Isso, são essas. Estão relacionadas ao desempenho esportivo. Então, a gente pode dividir isso também. A gente pode ter um olhar só para a saúde, a gente pode ter um olhar para o contexto esportivo ou para ambos, tá bom? É muito rápido, a aplicação de 20 a 30 minutos, a gente consegue avaliar várias crianças ao mesmo tempo. E eu preciso de materiais simples, colchonete, bola de medicina e bola. Cris, não tem bola de medicina e bola, vou comprar isso, não sei nem onde comprar, não posso comprar. Igual eu fazia na época da escola, pegava uma bola velha, enchia de areia, passava um tanto de coisa ali ao redor, fita, um monte de fita, pesava a bola, ok, 2 quilos, vou lá e faço com as crianças o teste de resistência de membros superiores. Tá? Então, precisa de coisas simples, a gente pode improvisar se a gente não puder comprar. Treina, cronômetro e cones, coisas que a gente tem fácil, então não tem desculpa para não avaliar. O KTK, teste KTK avalia a coordenação motora de crianças de 5 a 14 anos e 11 meses. Também é rápido, demora de 10 a 20 minutos para avaliar. A gente não consegue comprar o kit direto, eu não sei nenhum lugar aqui que venda o kit direto. Eu mandei construir o kit, fui numa marcenaria, eu não, minha aluna lá do grupo de estudos, a gente levou as medidas todas, o marceneiro fez, ficou na época em R$ 300 o material de madeira, e a gente tem que comprar umas espumas também para o salto monopedal. E as espumas ficaram em R$ 50, então com R$ 350 você tem o material para o teste KTK, para avaliar a coordenação motora. Sei lá, você vai cobrar, né? Você vai fazer uma avaliação completa, talvez você vai cobrar R$ 600 para uma avaliação completa da criança. Rapidinho você paga os seus instrumentos, né, gente? Isso que eu tô querendo dizer, assim, ó, é um investimento, tá bom? O TGMD, que é o teste para avaliar habilidades motoras grossas, ele avalia crianças, ele foi validado para avaliar crianças de 3 a 10 anos e 11 meses, demora de 30 a 40 minutos. Às vezes até menos, se você já está treinado. A gente avalia 2 crianças de uma vez, então não demora muito não. Para comprar o kit completo, vem importado dos Estados Unidos, é R$ 461. Entretanto, vocês conseguem o manual, se eu não me engano, até pela internet, mas o professor de comportamento motor com certeza tem esse manual traduzido. Ele geralmente é disponibilizado 3, não, porque tem o TGMD 1, 2 e 3. O 3 tem que comprar, ele que custa esse valor. O 2 eu acho que já é disponível, vocês podem usar o 2, eu ainda uso o 2 também. E os materiais, o manual é para te ensinar como que você analisa e tudo, como que eu pego o resultado e transformo em uma avaliação lá, se está bom o desenvolvimento, se não está. E os materiais vocês precisam
Para realizar a avaliação em si, são bolas, é um taco que a gente compra em lojinha de R$ 1,99, cone também, então é tranquilo de aplicar o TGMD. Então, vou falar sobre o KTK e o TGMD agora. Então, o KTK avalia a coordenação motora de crianças e adolescentes com desenvolvimento típico, com distúrbios cerebrais. Ele foi validado inicialmente, lá na década de 60, para avaliar crianças com distúrbios cerebrais e com dificuldade de aprendizagem. Depois, ele foi validado para avaliar crianças com desenvolvimento típico. Então, se vocês trabalham com crianças e adolescentes com essas características, pode ser desenvolvimento típico ou atípico, podem usar o KTK. E se direciona à faixa etária de 5 anos até 14 anos e 11 meses. Ele é composto por 4 subtestes. O primeiro subteste é o equilíbrio à retaguarda, esse que vocês estão vendo aqui na figura A, né? A criança anda sobre essas barras, são 3 barras, ela anda para trás. Tem o teste de saltitar com uma perna, que é esse que vocês estão vendo aqui na figura B. Os saltos monopedais, fora de ordem, que é na figura D, e os saltos laterais na figura C. Vou falar de cada um desses subtestes. O primeiro subteste é o subteste de equilíbrio à retaguarda. Então, você vai lá na madeireira e pede, na marcenaria e pede para construir essas barras com essas medidas que estão aqui em materiais, né? E esse teste vai te permitir, esse subteste, avaliar a estabilidade do equilíbrio em marcha para trás, que é muito importante em muitos esportes, correr para trás, andar para trás, não é? Deslocar-se com equilíbrio para trás, enquanto a gente vê uma bola, enquanto a gente vê um oponente, enquanto a gente vê um jogador da nossa equipe para a gente fazer um passe. Então, olha a importância para o esporte. A gente precisa dessas 3 traves de madeira e as dimensões são 3 metros, tem uma com 3 metros, todas têm 3 metros, perdão, eu queria falar da largura. A largura de cada uma é diferente. Então, tem uma que tem 6 centímetros de largura, uma tem 4, outra tem 3 centímetros. Então, vai aumentando a dificuldade. E a altura aqui da tirinha de madeira é de 5 centímetros. E aí, para se ter estabilidade, é importante colocar esses travessões aqui espaçados de 50 e 50 centímetros. Senão, a barra fica movendo e interfere no resultado do teste. Dificulta a estabilidade. Então, a criança tem que caminhar para trás sobre as traves e, inicialmente, ela realiza uma tentativa de teste para identificar como que funciona o teste somente, tá bom? Para conhecer o teste. Depois, ela faz 3 tentativas válidas. E aí, para cada trave, a gente contabiliza 3 tentativas válidas e a contagem inicia-se a partir do segundo apoio. O máximo de pontos por trave são 8 passos. Se a criança fez 10 passos, eu falo 2 não vale, são só 8, tá bom? É o máximo. E se ele completa a trave antes de realizar os 8 passos, considera-se que a pontuação foi 8, foi o que eu acabei de dizer. Então, aqui tem uma tabela e a gente vai anotando e coloca a soma. Os saltos monopedais, avalia a coordenação dos membros inferiores e a força dinâmica. Então, a gente tem 12 blocos de espuma de 50 centímetros, 50 por 20 por 5 centímetros. A gente precisa de um espaço de 1,5 metro e o avaliado tem que saltar os blocos de espumas colocados uns sobre os outros, com uma perna só. Então, o avaliado deve saltar com o pé ao longo de 1,5 metro e depois saltar o bloco de espuma caindo do outro lado. Ele faz 2 passagens em cada altura com cada perna. E, inicialmente, ele realiza uma tentativa de teste, tá? Antes de começar. E a altura é definida de acordo com a idade. E aqui está a tabela para a análise. Os saltos laterais avaliam a velocidade em saltos alternados. Usa-se uma plataforma de madeira compensada. Aqui estão as medidas da plataforma e precisa também de um cronômetro. Então, a criança deve saltitar de um lado para o outro com os 2 pés ao mesmo tempo e o mais rápido possível durante 15 segundos. Antes de começar o teste em si, faz-se uma tentativa de 5 saltitos para conhecer a tarefa. E o avaliado deve realizar 2 tentativas. E aí, a gente vai computar o número de saltitos durante as 2 passagens. E a gente vai colocar na tabela e depois a gente vai calcular score e quociente motor, como todos, para a gente dizer como é que está a coordenação motora. Por fim, o último subteste do KTK
a transferência lateral, ele avalia a lateralidade e a estruturação espaço-temporal. A gente precisa de um cronômetro e 2 plataformas de madeira. O espaço com cerca de 6 metros e o avaliado deve deslocar-se sobre as plataformas. Ele vai trocando a plataforma e dando um passo à frente. As plataformas em paralelo, uma do lado da outra. São realizadas 2 tentativas com 10 segundos de intervalo entre elas. E aí a gente anota quantas execuções, quantos passos laterais a criança, o avaliado, realizou, para a gente computar o score e o quociente motor. E aí, antes a gente ficava somando isso manualmente e tudo, mas o professor Gorla, que foi quem trouxe esse teste para o Brasil, ele é um teste alemão, ele fez o mestrado lá com os dois professores, com o professor alemão que criou o teste, que validou o teste. Eu trouxe para o Brasil o professor Gorla e validou aqui, e ele lá com sua equipe de pesquisa criou essa plataforma que vocês podem acessar, ginásio.com.br, onde vocês vão jogar todos os dados e vocês já terão a classificação em termos de coordenação motora do avaliado. Ficou super prático. Agora, por fim, o TGMD avalia habilidades motoras de crianças de 3 a 10 anos e 11 meses de idade. O TGMD é dividido em 2 testes, locomotor e de controle de objetos. O subteste locomotor avalia habilidades envolvidas em mover o centro de gravidade de um ponto ao outro, e o controle de objetos avalia aquelas habilidades envolvidas em lançar e receber objetos. Então, as habilidades motoras avaliadas no TGMD são correr, galopar, saltar, pular, salto horizontal, deslocamento lateral, rebater, driblar, agarrar, chutar, arremessar por cima e rolar com a mão. Aqui eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem para obterem a pontuação para classificar as crianças em termos de desenvolvimento motor, tá bom? Como vocês viram lá, eu mostrei um exemplo do que a gente fez no abrigo, a gente tinha a idade motora das crianças. Tem também o quociente motor global, tem o score padrão. Então, a gente consegue classificar de diferentes formas. A gente pode olhar só para habilidades locomotoras, só para manipulativas, a gente pode juntar as duas e falar do quociente motor global, a gente pode falar quantos anos a criança tem em termos motores, tá bom? Para isso, o que a gente faz? A gente aplica o teste, né? Então, a gente pega o manual do TGMD, a gente divide lá, coloca os espaços e a gente pede para a criança executar. Por exemplo, aqui a habilidade corrida. Então, ela vai correr, a gente faz a demonstração, ela vai correr de um cone ao outro, a gente demarca o espaço com cones, ela corre, e aí a gente filma essa criança de frente e de lado. Então, a gente vai filmar as 12 habilidades motoras. E aí, depois, a gente vai levar a filmagem para o computador, a gente vai analisar em câmera lenta, e a gente vai analisar, em todos os testes, a gente vai analisar critérios. Então, por exemplo, aqui na corrida, a gente identifica os braços se movem em oposição às pernas com os cotovelos flexionados. Se sim, a gente dá 1 ponto. Se não, a gente dá 0 ponto. É sempre 1 para fez e 0 para não fez. A criança faz 2 tentativas de cada habilidade e a gente anota a pontuação em cada tentativa e depois a gente soma o score das 2 tentativas, como vocês estão vendo aqui nessas 3 colunas da direita. E, por fim, quando a gente termina de avaliar todos os critérios da habilidade, a gente soma o score da habilidade aqui embaixo, quantos pontos ela fez. É com base nessas pontuações que a gente, né, isso para todas as habilidades, que a gente vai conseguir classificar as crianças em relação ao nível de desenvolvimento motor. Tá bom? É assim que se aplica o TGMD. Então, aqui eu vou ter o score total das habilidades locomotoras e agora começam as habilidades de controle de objeto ou as manipulativas. E aí eu vou ter o score total também, tá? 6 agora, tá bom? Depois de aplicar a 6. Então, eu avalio, eu filmo e avalio depois em câmera lenta. Então, a aplicação é rápida, demora mais a análise do padrão de movimento. E aí, eu coloco aqui qual que é a idade, qual foi o score bruto, quantos pontos ela fez lá na locomoção, quantos pontos ela fez no controle de objetos. Aí, eu pego uma tabela lá do manual, vocês conseguem essas tabelas no próprio Google, e eu coloco qual foi o score padrão com base no score bruto, em qual percentil a criança está
e qual a idade equivalente. Com base no somatório do score padrão e do score padrão, eu vou ter o quociente motor global, se está bom ou está ruim o nível de desenvolvimento motor da criança, tá bom? Então, gente, eu gostaria de ter, né, o que eu gostaria de ter mostrado para vocês foi esse conteúdo, né, em virtude do tempo. Eu sei que tem muita coisa para falar de avaliação motora, mas em relação ao que eu falei, se vocês conseguirem aplicar pelo menos parte, né, talvez fazer um bom rastreio, avaliar a coordenação motora, as habilidades motoras, eu acho que já é um bom início, um bom pontapé inicial para a gente melhorar a qualidade de vida das nossas crianças, a qualidade da nossa intervenção, com o intuito de ajudar essas crianças, porque quem trabalha com gente tem que gostar de ajudar a gente ajuda as pessoas por meio do movimento. Então, será que eu estou fazendo o meu melhor, né? Vale muito essa reflexão. Será que eu estou fazendo o meu máximo? Eu estou contemplando tudo aquilo que a minha intervenção demanda? Estou conseguindo? Não estou conseguindo tudo não, Cris, estou fazendo tudo que eu posso, então ótimo. Não, eu acho que tem algo a mais que eu posso fazer. Aqui embaixo eu coloquei o meu e-mail, tá bom? Quem quiser entrar em contato, pode me escrever um e-mail, pode me perguntar o que for necessário, estou à disposição. Se precisarem de capacitações específicas relacionadas à avaliação motora, também podem me procurar, tá bom? A gente pode se organizar. Estou à disposição. Muito obrigada a todos. Tenham um ótimo dia.